Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz a todos. Sou o irmão Diego e seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical, isso mesmo, onde nós estamos aprendendo sobre a revista que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Amados, a lição de hoje é a lição 10, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Texto áureo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Verdade prática vai dizer, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Leitura bíblica em classe. Peço aos irmãos que acompanhem aí e abram sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, depois Romanos 5, do versículo 12 ao 14, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram coisa de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos 5, do versículo 12 e 14 vai dizer: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado. Não havia lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Introdução. O ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade, e em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado humano na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. No primeiro ponto vai falar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado, em Gênesis 3, do versículo 1 ao 2, vai falar que Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gênesis 2, versículo 17 vai dizer: A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás. A antiga serpente, Apocalipse 12, 9, o maioral dos demônios. Mateus 12, 24 e 25 a 41, vai dizer: Era originalmente o querubim, ungido perfeito em sabedoria e formosura. Êxodo 28, 12 a 15 vai dizer que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Em Isaías 14, 12 a 15 vai dizer: Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, a intromissão da serpente. No jardim era o querubim expulso agindo por meio dela, assim o pecado não teve a sua origem no Éden. No segundo vai dizer: Foram abertos os olhos de ambos. Em Gênesis 3, versículo 7 vai dizer: Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Em Gênesis 3, do 7 ao 8 vai dizer: Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías 59, 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 3,15. E em seguida, pronunciou a sentença do casal. Em Gênesis 3, 16, 19. E a sua posteridade foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Ponto 3 vai dizer: a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade, pelo que, como por um humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os humanos, por isso que todos pecaram. Em Romanos 5,12 vai dizer: essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é retirado mais adiante. Ponto 4 vai falar sobre a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade o corpo, a alma e o espírito. Em Romanos 2, versículo 9, depois versículo 8, 10 e 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, vai dizer: intelecto e vontade.
consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. Isaías 1, versículos 5 e 6 vai dizer, e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Gênesis 9, 6, Tiago 3, 9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado e apostasia. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta da fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus, sem arrependimento, não causarão em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético, partindo de sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. No ponto 2, vai dizer a heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja, tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico na década de 320 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, entre 354 a 430. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romana de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagrina são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afasta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, relevado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. A morte de Jesus em favor dos pecados. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não haveria necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. A tentação e a queda não são coisas místicas ou alegóricas. A história bíblica descreve como o pecado tomou-se uma realidade na vida da humanidade, quando uma criatura extraordinária e espiritual se materializa numa serpente, para enganar as mais belas criaturas da terra, o homem e a mulher. Essa criatura é denominada em outras passagens como a antiga serpente, o diabo e Satanás. Foi essa criatura que pecou desde o princípio e se tornou inimigo da criação de Deus e originou a catástrofe cósmica. Tem havido a tentativa de pseudo-teólogos
escriturístico da tentação e a queda como algo alegórico. Não há qualquer ligação figurada em Gênesis 3 que negue o fato histórico relatado naquela passagem. No desenrolar da tentação, Satanás apelou aos apetites que poderiam dar a Eva o prazer de fazer sua própria vontade em desobediência do Criador. Satanás apelou aos sentidos egocísticos de Eva, e ela deu ouvidos ao tentador. Em vez de rejeitar e expulsar o tentador, que visava levá-la à desobediência a Deus, Satanás levou o casal à dúvida da veracidade de Deus, insinuando que o Criador estaria tirando deles o direito de conhecer coisas mais sublimes. Adão e Eva, então, pecaram e deixaram que seus corações fossem corrompidos e afetassem seus apetites naturais. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhes aparece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. E para terminarmos, conclusão, amados. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança desde a queda de Adão no Éden. Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Efésios 2:5. E aqui, amados, termina mais uma aula para a honra e glória do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor. Tchau.